Isaías 44, 6 a 8, eu vou ler. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo, que o declare e o exponha perante mim. Que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir, não vô-lo anunciei? Vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Oremos. Senhor, esse é um momento especial da Tua igreja, que aqui se reúne debaixo da Tua graça, misericórdia e chamado. Que o Teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações, nos dando discernimento e entendimento da Tua vontade para as nossas vidas. Pois cremos, ó Deus, que isto aqui não é um exercício de convencimento humano, mas é algo espiritual, especial, que vem de Ti para nos instruir debaixo da Tua graça. E oramos pedindo a Tua bênção assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos o universo das predições. Dezembro e janeiro, então, de cada ano é fantástico. Você pode encontrar predição de tudo quanto é jeito. Você pode consultar astrologia, numerologia, tarô, búzios. Não é a armação dos búzios, não, é búzios mesmo, né? E tantas outras coisas que estão aí à sua disposição. A sociedade começa a te inundar com uma série de predições e mais predições, predições que muitas vezes são até interessantes, outras engraçadas, de tão equivocadas que são. Em 2014, nós começamos o ano, por exemplo, com alguns dizendo que o Brasil seria campeão do mundo, né, na Copa do Mundo de 2014. Disse isso Robério Diogun, ficou registrado. E ele é uma pessoa muito respeitada nesse meio. E aí o Brasil, como todo mundo sabe, perdeu a Copa. Vamos evitar qualquer comentário nessa direção, né? Mas teve um outro, chamado Carlinhos, que havia predito que nós iríamos perder para a Alemanha. E aí, pronto, todo mundo começou a ir nele para saber o que aconteceria mais. Ele disse que o Aécio ia ganhar da Dilma em 2014. E aí você começa a perceber que os erros acontecem um atrás do outro, e eu fiquei muito curioso, gastei horas pesquisando sobre isso para ter convicção. Está aqui todas as minhas notas de rodapé, os sites, os livros, os lugares onde você pode encontrar essas predições, e eu fui atrás do mais importante de todos, um europeu que nunca erra sobre signos, e aí eu coloquei lá os meus dados, para descobrir o que aconteceria na minha vida em 2016, entenderam, né? Quis saber se ele estava certo em 2016, o que aconteceria na minha vida. E foi espetacular. Ele disse que se eu comesse muito sal em 2016, a minha pressão iria subir. Olha, fantástico. Isso é realmente de uma capacidade astrológica inigualável, né? Acontece que em 2016, de fato, eu comi muito sal, principalmente no ponto com. Churrasco atrás de churrasco, mas em 2016 eu nunca tive a minha pressão tão boa, foi 11/7 o tempo todo, e teve um dia 12/8, e eu tenho que aferir minha pressão por um problema renal, então eu sei, eu tenho que acompanhar, e realmente 2016 foi espetacular, quem dera todos os anos fosse assim, com a minha pressão. E outra coisa bem interessante, ele disse que eu jamais deveria em 2016 passar perto da cozinha, gostei dele, até encaminhei para a Cristiane, pedindo a repetição, né, desse fato. Mas em 2016, meus irmãos, por incrível que pareça, foi o único ano em que eu quis aprender a cozinhar. E, ao contrário das predições, não aconteceu absolutamente nada de errado comigo. Com quem comeu a comida já é outro detalhe, mas eu passei muito bem, obrigado. E aí tem um site muito interessante, chama iFarsa, que ele dá algumas dicas para os videntes, obviamente que é um site humorístico, mas diante de tantas previsões erradas, o site diz o seguinte: dicas para videntes. Primeiro, seja o mais abrangente e genérico possível, as chances de errar são quase nulas. Segundo, apele para o lado emocional da plateia, eles vão sempre gostar. Terceiro, preveja a morte de alguém famoso, mas não diga o nome.
Outro ponto importante, nunca deixe nada registrado sobre suas previsões. E se deixar alguma coisa registrada, deixe de tal forma que você depois possa acessar e mudar a predição, porque se alguém for verificar, está tudo certo. E por último, deixe suas previsões guardadas e só as revele ao mundo depois que os fatos acontecerem. Você jamais vai perder credibilidade. Esse é um site muito interessante e isso é próprio dessa vida. Hoje, no jornal o Globo de hoje, domingo, no dia de hoje, você vai encontrar empresas que estão contratando pessoas para ensinar os seus funcionários, e isso tem gerado produtividade, a arte da meditação. Eles descobriram que meditar faz bem para a alma. A Bíblia sempre disse isso. A Bíblia sempre disse isso. E é interessante que muitas empresas estão trabalhando nessa área, tentando encontrar na espiritualidade um potencial a mais que possa aumentar a produtividade da sua empresa. Isso é próprio desse momento que nós estamos vivendo do século XXI, aonde a espiritualidade é vista como um produto. O que você pode ir lá na prateleira desse supermercado da fé e pegar o produto que lhe interessa. E ao pegar o produto que interessa e usar, você vê que algum benefício traz, você então passa a ser um consumidor assíduo. Infelizmente, isso é uma triste realidade. Digo infelizmente porque a espiritualidade não é um produto. Apesar de muitos, infelizmente até pastores, olharem para os seus rebanhos como clientes em potencial, e isso é uma grande tristeza, espiritualidade não é produto. Espiritualidade é relacionamento. É relacionamento nosso com Deus, nosso com o próximo. Isso é espiritualidade, é o nosso relacionamento com o Senhor. Porque você pode ir na prateleira da fé, e isso é que tem atraído tantas pessoas no século XXI nesse supermercado, e adquirir ali a meditação, adquirir ali uma palavra positiva, fé no positivismo, né, e tantas outras coisas, e a partir daquele momento que você usa aquilo e aquilo dá certo, você se distancia de Deus, porque você se distancia do relacionamento, você só fica com um produto. E nós não fomos chamados para viver dessa forma. Deus nos chamou para irmos além no nosso relacionamento com Ele e experimentarmos todas as maravilhas desse relacionamento. Isaías escreve exatamente isso. Ele diz que a nossa espiritualidade ela não deve ser manipulável, ela é um relacionamento. E relacionamentos não são manipulados, relacionamentos são autênticos. E o Senhor nos chama para essa autenticidade dos relacionamentos. Quando nós falamos, Ele ouve. Quando nós nos dirigimos à palavra do Senhor e aprendemos com ela. Oséias capítulo 4 vai fazer uma crítica que é muito pertinente, à crítica que Isaías também levanta aqui. É a crítica de uma espiritualidade pobre. Oséias capítulo 4, versículo 6, olha lá para você ver, diz assim, Oséias vai dizer que o povo está se perdendo porque ele estava sendo mal instruído. Diz, o meu povo está sendo destruído, Oséias 4, 6, porque lhe falta o conhecimento. E aí ele dá o diagnóstico, né? Quem é que deveria dar o conhecimento ao povo? Oséias vai dizer, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Pega-se um produto da prateleira e da espiritualidade e, como você já se satisfaz com esse produto, acha que a sua espiritualidade está completa. E isso não é o que Deus propõe. Deus quer um relacionamento conosco, quer revelar-se a nós, quer ouvir de nós a nossa intimidade. Deus ama andar conosco e conversar conosco. E é fantástico porque Isaías vai chamar a atenção para o desvio do povo em relação a essa proposta da caminhada de Deus com cada um dos que creem nele. Volta lá para Isaías capítulo 44. Isaías usa um termo no hebraico muito interessante, quando ele se refere à idolatria do povo, que começava a idolatrar tantas outras coisas, né, tantos outros caminhos espirituais, ele usa um termo no hebraico que é deusinhos, não é traduzido aqui no português, mas quando você encontrar deuses menor em letra minúscula em Isaías, no hebraico é deusinhos. Isaías está tão chateado com o desvio espiritual do povo, que ele diz, esse povo deixou de seguir a Deus de maneira real, verdadeira, para seguir deusinhos.
Essa é a indignação do profeta Isaías, que serve até os dias de hoje. Então, dá uma olhada no versículo 6. Isaías vai chamar a nossa atenção para um planejamento com segurança na nossa jornada. E esse planejamento com segurança começa ouvindo a pessoa certa. Para planejar com segurança, nós precisamos ouvir a pessoa certa. E o texto vai dizer que a pessoa certa que nós devemos ouvir já se revela aqui no versículo 6. Olha o que diz o versículo 6 de Isaías 44. Assim diz o Senhor. A primeira coisa que a gente precisa entender é que a pessoa que nós precisamos ouvir é Deus. Não é pastor, bispo, apóstolo, nada disso. Deus. Se nós queremos planejar com segurança, vamos ouvir o que Deus tem na sua palavra de maneira revelada. Porque não tem erro. O que Deus fala é verdade absoluta. E é interessante aqui, porque vocês já sabem, está todo em letra maiúscula, portanto a palavra aqui no hebraico para Senhor é Yahvé. Yahvé. O próprio Deus vai trazer uma mensagem, ele se apresenta, o Yahvé. E ele diz, assim diz o Senhor. Como é que ele se apresenta? Ele se apresenta como Rei de Israel, olha o versículo 6, como seu Redentor, como Senhor dos exércitos, como o primeiro e último. Versículo 6 vai mostrar que Deus começa a se apresentar assim. O teólogo holandês, que foi professor em Princeton, muitos anos, fez a carreira dele em Princeton, já falecido, Gerhardus Voss, ele escreveu o seguinte: Deus não é um filantropo que gosta de fazer o bem em segredo sem ser notado. Seu deleite, o deleite de Deus, é em ver a si mesmo e suas perfeições espalhadas na consciência do sujeito religioso. Deus gosta de se revelar fazendo algo, manifestando o seu poder, e gosta que nós o louvemos. Essa não é a relação que ele exige de nós. Ele diz para nós que quando nós fizermos o bem com uma mão, que a outra mão nem saiba. Esse é um princípio de humildade cristã. Mas isso não serve quando nós olhamos para a divindade. Deus gosta de fazer e gosta de ser adorado por aquilo que fez. Ele não tem problema nenhum de personalidade, autoestima baixa, nada disso. Mas ele gosta de se revelar assim e de ser adorado dessa forma. Ele não é o Deus do acaso. Ele gosta que você chegue diante dele e diga, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor me dá saúde. Ele gosta dessa sua oração lá na sua casa. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor sabe a dor de cabeça que eu estava hoje, e o Senhor me curou sem que precisasse tomar remédio, porque não tinha nem tempo para tomar remédio. Ele gosta desse tipo de relacionamento. Senhor, eu quero te agradecer, porque apesar de eu ser esse homem feio, o Senhor me deu uma mulher muito bonita que me ama. Ele gosta desse tipo de relacionamento. Deus gosta. Deus gosta quando nós falamos para Ele, expressamos a Ele, verbalizamos nossa gratidão. Isso gera um coração grato. E Deus sabe que isso é curador na nossa vida. E isso para nós é importantíssimo. E por isso Ele gosta de se relacionar assim conosco. O rei de Israel, olha o que diz o versículo 6, é a palavra no hebraico, Melech. A palavra Melech é muito importante na língua hebraica, porque ela significa o rei que governa todas as coisas, economicamente, socialmente, militarmente, e nada escapa ao seu governo soberano. Quando ele diz, eu sou o rei de Israel, ele está dizendo, nada escapa ao meu governo. Eu reino sobre todas as coisas. Então eu vou te dizer uma coisa, estou me apresentando. Assim diz o Senhor, o que reina sobre tudo. Quando você lê o livro do profeta Jonas, você encontra o Senhor coordenando uma baleia e um verme, lá no final do livro. O começo do livro é uma baleia, que Deus dá ordem. O final do livro é um verme que consome uma planta. Deus reina sobre tudo. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, não há uma área que não haja o governo manifesto de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Qual a área que nós poderíamos dizer que Jesus Cristo não atuou de maneira soberana e que impactou tanto aquele povo? Observe bem, Jesus Cristo fez com que a natureza se submetesse à sua palavra. Ele, no meio de uma tempestade, fez o vento se calar, fez as águas se acalmarem. E o povo ficou perguntando, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem?
Estava precisando de dinheiro, Jesus fala, pesca lá aquele peixe, abre a boca que você vai encontrar o dinheiro para pagar o imposto. O Senhor reina financeiramente. Jesus Cristo manifesta o seu poder sobre todas as enfermidades. Todas as enfermidades. Não existe uma enfermidade que Jesus não tenha manifestado o seu poder. Jesus Cristo manifesta o seu poder até sobre a morte. A pessoa tinha morrido, ele chega lá e ressuscita a pessoa. Ele reina sobre todas as coisas. Jesus Cristo reina sobre o universo espiritual. Existem endemoniados que encontram Jesus Cristo e ele expulsa o demônio. Não há uma área que você não perceba o governo, a soberania de Jesus Cristo. Até quando ele conversa com Pilatos, que ele diz assim, o Pilatos vira para Cristo e fala, você sabe que eu tenho poder para te prender, soltar, fazer o que eu quiser. Jesus diz assim, nenhum poder você teria se do alto não tivesse sido te dado. Segue o script, meu querido. Jesus governa sobre todas as coisas. Atos vai dizer que verdadeiramente se levantaram gentios, gente de Israel, todos nós, toda a população, autoridades para fazer tudo o que a sua mão e o seu propósito predeterminaram. Deus está no controle de tudo. Ele diz, assim diz o Senhor, o Rei de Israel. E Israel aqui é povo de Deus, que Paulo vai usar lá em Romanos para a igreja. Nós somos o novo Israel de Deus, o povo de Deus. E ele vai dizer mais, olha o que diz o versículo 6. Além de se apresentar como governante, ele se apresenta como redentor. Ele diz, eu sou o seu redentor, goal no hebraico. Essa palavra no hebraico significa alguém que ia num lugar, comprava o escravo, retirava ele da escravidão e colocava ele dentro da sua casa para lhe ser amigo. Eu vou comprar aquele escravo, vou tirar ele da escravidão e vou colocá-lo aqui do meu lado como meu amigo. Não vai ser escravo aqui em casa, não. Aqui em casa ele é meu amigo. A consciência dele é de escravo, mas a minha relação dele é de amizade. Quem é que disse isso, gente? Jesus Cristo. Ele vai dizer no Evangelho de João, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Ele é o nosso Redentor. Ele nos tirou da escravidão de uma vida sem Deus. Ele nos tirou de uma escravidão de uma vida cheia de pecado, onde nós seguimos o abismo que puxa outro abismo. Ele é o nosso Redentor. Morreu na cruz e ressuscitou para nos resgatar. Pagou o preço, que era o nosso preço. Pagou o nosso preço para nos fazer seus amigos. E é bonito isso porque ele vai dizer que ele é o Senhor dos exércitos. Olha o versículo 6. Eu sou o rei, governo sobre tudo. Eu sou o seu redentor, me importo com você e te resgatei. Mas eu também sou o Senhor dos exércitos. Nenhuma guerra que você entrar, você vai guerrear sozinho. Se você ler o Antigo Testamento, o povo de Israel, o povo judeu, sempre foi vitorioso, porque Deus abençoava eles em todas as batalhas. E eles estavam sempre em menor número. O exército do outro era sempre mais numeroso, poderoso. Quando o povo de Israel chegava, Deus abençoava, abria as portas e eles eram vitoriosos. Ele diz, eu sou o general dos exércitos, eu sou o Senhor dos senhores, eu governo todas as lutas. Você não está sozinho em tempo algum, eu estou guerreando com você. Eu estou à frente desse exército. E por isso, ele diz aí no versículo 6, a última característica dele, eu sou o primeiro e o último. Interessante a composição dessas palavras também aqui, porque primeiro e último aqui é diferente ali do alfa e do ômega. O primeiro e último aqui significa aquele que vai à sua frente e aquele que guarda as suas costas. Deus vai à nossa frente e Deus nos protege contra todos os males. Ele diz, por isso eu sou rei, por isso eu governo tudo, por isso eu sou Senhor dos exércitos, mas a relação dele é pessoal. Ele não é um Deus assim, jogado para a humanidade toda, não. Ele nos conhece pelo nome. Ele sabe as nossas questões. Ele vai adiante de nós. E aí, para planejar com segurança, a primeira coisa que a gente aprende na palavra do Senhor, então, é a ouvir Deus. E o Deus que nós ouvimos é grandioso. Versículo 7. Ele nos ensina a aprender também com a experiência. Olha o que diz o versículo 7. Quem há como eu feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Quem pode prever como Deus prevê? Quem pode falar do futuro? Olha, o Senhor, a pergunta é retórica, né? Que o declare e o exponha perante mim, que esse anuncie as coisas futuras, as coisas que hão de
vir. O Senhor diz, espera aí, vocês acham que tem alguém que pode prever futuro melhor do que eu? Pode chamar, me prova. As profecias bíblicas todas se cumpriram. Todas. Não há uma profecia bíblica que você olhe historicamente e não tenha se cumprido, a não ser aquelas que nós estamos aguardando da vinda de Cristo Jesus. Daí a gente chama de já e ainda não. Nós olhamos para esse Deus que disse o que aconteceria, quando aconteceria, como aconteceria. Dá uma olhada para você ver lá em Lucas, tem um texto em Lucas muito interessante, que é Lucas capítulo 18, pode abrir lá, versos 31 a 33, Lucas capítulo 18, verso 31 a 33, vou dar só esse exemplo, poderia dar milhares, mas vamos dar só esse. Lucas capítulo 18, verso 31 a 33, Jesus está conversando com seus discípulos. Lucas capítulo 18, verso 31 a 33, ele diz assim, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus, eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus falou isso antes que acontecesse. E os discípulos não compreenderam, diz o próximo versículo. Você quer uma predição mais clara do que essa? Vamos subir para Jerusalém, você entregue, açoitado, esbofeteado, vou ser crucificado, vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Essas são as predições futuras que a Bíblia nos mostra, por isso a Bíblia nos traz tanta tranquilidade. Deus fala aos nossos corações, e nós não podemos deixar de ouvir o conhecimento da Escritura Sagrada para cair na conversa do charlatanismo que está por aí, mesmo no meio evangélico, ou dito evangélico, quando se fala sobre predições futuras. Porque Deus ama revelar-se, e quando Deus revela, não traz dúvida alguma ao nosso coração. Você quer ver o que é predição bíblica? Quando alguém pergunta, pastor, você acredita que Deus pode falar no nosso coração, mostrar alguma coisa assim do futuro? Acredito. Acredito. Que Deus pode falar aos nossos corações, sim, conforme a Bíblia. Atos capítulo 9. Vamos ver o padrão bíblico? Atos capítulo 9. Em Atos capítulo 9, eu acredito que o Espírito Santo pode nos guiar e dar muita sabedoria individual, assim, bem clara, bem específica, numa relação pessoal com Deus. Atos capítulo 9 diz isso. Não acredito que você vai receber uma nova revelação bíblica. Isso eu não acredito. Mas que o Espírito Santo nos dirige e nos dá convicção, certeza, plenitude, de direção. Sabemos ali que é a vontade do Senhor. Eu não tenho dúvidas disso. Atos capítulo 9 é um texto muito interessante, porque ele vai falar sobre uma predição muito clara, muito abrangente. Mas olha o quanto ela é específica. Atos capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Dá nome do indivíduo. A gente sabe quem ele é discípulo. Ele tem história com Deus. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, perceba que Ananias não está em transe, Ananias não virou animal, Ananias não virou leão, Ananias não virou cavalo. Quem sabe o que está acontecendo no meio evangélico por aí, sabe o que eu estou dizendo. Ananias não entrou, não, Ananias conversa com Deus, porque Deus nos criou como seres racionais, Ele ama a nossa racionalidade. Espiritualidade não é contrária à razão, ela interage e potencializa a nossa razão. E Ananias conversa com o Senhor, e ele diz aí, Senhor, pois não. O Senhor, então, versículo 11 diz, e ordena a ele, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Observe que o Senhor dá o nome da rua, o nome da casa, o nome do indivíduo, o apelido do indivíduo, e diz o que o indivíduo estava fazendo. Deu para perceber, meus irmãos? E aí ele diz que quando Paulo estava orando, versículo 12, ele vê entrar um homem chamado Ananias. E Ananias impõe sobre ele as mãos para que ele recuperasse a sua vista. E isso acontece. Ananias então começa a discutir com o Senhor. Porque Ananias está em plena consciência, versículo 13. Ananias, porém, responde, Senhor,
De muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos seus santos em Jerusalém, para cá trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Quer dizer, Ananias estava indo na linha de que, Senhor, o senhor tem certeza que é esse sujeito mesmo? Tem ninguém melhor, não? E o Senhor interrompe aí, no versículo 15, e diz, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei, olha que projeto de vida, quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu vim aqui para dizer que o Senhor está dizendo que você vai sofrer. Aí Ananias diz, versículo 17, que ele vai, e Ananias foi. E entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas, ele não comprou nada, não investiu em fronha abençoada, meia da bênção, água benta, nada disso. Foi de graça. E ele começou a enxergar, e se levantou e foi servir o Senhor. Isso é predição bíblica. Não é essa coisinha que anda por aí do tipo, o Senhor vai te dar vitória. Ah, irmãos, eu sei que nessa manhã, nessa igreja, tem gente com dor na coluna. Eu sei que você que está aqui está com a preocupação do que vai acontecer semana que vem. Este ano será um ano difícil para a economia. Deus está me dizendo, gente, tenha santa paciência. Isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Isso é predição que o Senhor está condenando em Isaías. Isso não é evangelho. E Atos capítulo 10, se você continuar lendo, você vai encontrar outra predição, a relação de Pedro com Cornélio, da mesma forma, de maneira específica, porque Deus não quer deixar dúvidas aos nossos corações. Ele quer que você experimente a paz que excede todo o entendimento. John MacArthur, ao comentar isso, diz, se os ídolos podem predizer, entre aspas, as coisas futuras, as coisas que há de vir, que eles profetizem com a mesma precisão do Senhor. Volta lá para Isaías, capítulo 44, versículo 8. A última coisa que nós percebemos aqui é que Isaías nos convida a olhar para o futuro na perspectiva correta. Diz Isaías 44, 8, que o Senhor, ao enviar a mensagem, depois de se apresentar e de desafiar quem quer predizer o futuro de maneira tão equivocada, ele diz que o Senhor envia uma mensagem para o seu povo dizendo, não vos assombreis, versículo 8, nem temais. Não vos assombreis, nem temais. Olhe para o futuro na perspectiva correta, sem medo e sem assombro. Existe aqui um jogo de palavras no hebraico muito interessante, que assombrar e temer aqui são duas reações diferentes, relativas ao mesmo evento. Ou seja, vamos supor que você está andando pela estrada e à noite e um animal cruza a pista. A palavra assombrar e a palavra temer aqui tem a ver com duas reações diferentes. A primeira, do assombrar, é aquele que foca de maneira errada e emocionalmente perturbado e age de forma errada, reage de forma errada ao ver o problema. Então, ao invés dele frear o carro e passar por detrás, por exemplo, ele acelera e fala, vou passar debaixo das pernas desse cavalo. Por causa do desespero. Essa é a ideia aqui no hebraico. A segunda reação, também equivocada, que é o uso da palavra assombrar e temer, é aquele que congela, não sabe o que fazer e trava e vai reto e sofre o acidente. Essas são as duas palavras usadas aqui no hebraico. O Senhor diz assim, não tenha uma reação errada, nem também fique totalmente passivo diante das coisas. Essa é a ideia do texto. O texto vai dizer, não vos assombreis nem temais. Sabe por quê? Olha o que diz o versículo 8. Acaso, desde aquele tempo, não vô-lo fiz ouvir e não vô-lo anunciei? Perceba que a revelação de Deus vem pelo ouvido, vem pelo anúncio, não vem por uma experiência assim, espiritual, transcendental, mágica. Eu estou anunciando. Eu estou falando, através da palavra, qual é a minha vontade na vida de vocês. Vós sois minhas testemunhas, diz o versículo 8. Quantas vezes vocês confiaram na minha palavra? É isso que o texto está querendo nos dizer.
e eu correspondi à sua expectativa, à sua fé. Quantas vezes? Quantas vezes? Aí ele conclui: não há rocha que eu conheça, não há outra rocha que eu conheça. O Senhor faz a pergunta: escuta, existe outro Deus além de mim? Ele diz: não há outra rocha que eu conheça. O Evangelho vai dizer que a rocha é Cristo. E quando nós edificamos a nossa casa sobre a rocha, que é Cristo, nós experimentamos a paz que excede todo o entendimento. E a paz de Cristo guardará as nossas almas. E é isso que Isaías deseja para o povo que estava lendo a sua profecia. E é isso que Jesus deseja para cada um de nós. Então é natural, e é isso que eu gostaria que os irmãos levassem para casa hoje. É natural o desejo pela predição futura. É natural. Todo mundo quer saber o que vai acontecer. É natural. Mas nós não devemos nos perder na natureza desse sentimento, porque Deus já se revelou a nós. E o que Ele já disse para todos nós é: não temais, porque eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não andeis ansiosos, disse o Senhor Jesus, com que haveis de comer, beber ou vestir. Basta cada dia o seu próprio mal. O Senhor começa a dizer que a ansiedade era algo natural e seria muito natural nos nossos dias, e ela aumentaria. Isso é o que a palavra do Senhor diz. E as pessoas, por causa dessa ansiedade, ficam tentando descobrir coisas para prever o futuro, para se salvaguardar. A Bíblia diz: calma, eu sou rei. Deus está dizendo: eu sou o rei, eu domino sobre tudo. Qual é a sua preocupação? Finanças? Saúde? Relacionamento? Governo? Eu reino sobre tudo. Eu já te resgatei. Eu sou o primeiro e o último. Vou adiante e te guardo. Portanto, tranquiliza seu coração. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou o soberano. E Jesus Cristo, em João, capítulo 8, verso 32, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Portanto, meus irmãos, quando ouvirmos e vermos pessoas aí perdidas nessas predições, ansiosas, saiba que isso é natural. E seja um agente de bênção, dizendo para eles: olha, calma, Deus está no controle de tudo. Venha conhecer um pouco mais do Deus da palavra e da palavra desse Deus. Tranquilize sua alma. Venha entrar num relacionamento, e não apenas pegar um produto da fé. Venha entrar num relacionamento com esse Deus. E você vai ver como é bom andar com um Deus que se revela a nós através da Escritura Sagrada. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, o que o Senhor deseja de nós é esse relacionamento. O Senhor ama quando nós entramos na Tua presença, falamos contigo, abrimos o nosso coração. A Tua palavra diz que o Senhor ama quando nós nos reunimos como igreja, celebramos o Teu nome, cantamos louvores. A palavra diz que o Senhor ama quando essa igreja se move na direção do próximo, do carente, daquele que está vazio espiritualmente, perdido, inseguro, e leva a Tua palavra. Por isso, Senhor, nos ajude a vivermos este santo propósito do Senhor para as nossas vidas. Nos lembre da Tua palavra e traz ao nosso coração essa segurança de que o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor sabe o futuro. E por isso descansamos no Teu amor, na Tua providência, no Teu cuidado sobre a nossa vida. Nós pedimos aqui que o Senhor nos lembre sempre disso, com a Tua graça, com a Tua misericórdia, e que a nossa vida seja repleta da alegria do Senhor. Oramos pedindo a Tua bênção sobre cada família aqui representada em nome de Jesus Cristo.